Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias, capítulo de número 5. Nós vamos ler o capítulo todo, mas o meu sermão ficará na resposta de Neemias aos problemas da usura. E os problemas da usura aqui serão tidos meramente como exemplos de problemas que ocorrem dentro da igreja, tá? Então eu não vou trabalhar a usura, as leis hebraicas sobre o empréstimo, eu não vou avançar em relação a isso, mas eu vou mostrar que Neemias está enfrentando um problema dentro da igreja. Logo depois ele ter enfrentado um problema externo à igreja. Então, é essa a ideia, como é que ele responde a esse problema. Neemias capítulo de número 5, do primeiro, na verdade, né? Eu sempre ensino isso, não é cultura inútil. Do primeiro ao nono se diz do primeiro ao nono. No 10 é 10. Então, primeiro, versículo, capítulo 5º, versículo 1º, tá certo. Capítulo 10º, tá errado, é capítulo 10. Até o nono é nono, depois vira do jeito normal. Essa é a leitura do jeito certinho, né? E não é cultura inútil nunca, porque a gente aprende a ler as coisas, Constituição, artigos de lei, são todos lidos dessa forma. Neemias, no 5º capítulo, do primeiro versículo ao versículo 19, está escrito assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usurários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as vossas terras, as vossas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: Restituir-lhe-emos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes
e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra desse muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Termina o capítulo 5 de Neemias, no versículo 19, com ele dizendo: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Vamos orar. Feche seus olhos, baixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Senhor, nós te bendizemos por esse texto e pedimos que o Senhor nos dê clareza para enfrentarmos talvez o maior problema que os cristãos têm enfrentado nos últimos tempos. Ajude-nos por meio do exemplo de Neemias, que obviamente aponta para o exemplo de Jesus, a como devemos lidar com os desafios que surgem dentro da igreja. Nós precisamos de clareza para entender exatamente como esse texto se relaciona conosco. Então, me abençoe, abençoe aos meus irmãos e aos ouvidos dos meus irmãos, para que ambos, eu e eles, consigamos escutar o que diz o Senhor. É isso que pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A distribuição desses 6 primeiros capítulos de Neemias é no mínimo interessante. Um capítulo é dedicado à reação de Neemias ao desafio de Neemias de construir os muros de Jerusalém. Um outro capítulo é dedicado somente à audiência que ele tem com Artaxerxes. A sua viagem, a sua ida, a sua volta, as ruínas. O terceiro capítulo é dedicado à reconstrução dos muros. Então nós temos os 3 primeiros capítulos, eles tratam disso. No entanto, do capítulo de número 4 até o capítulo de número 6, Deus vai dedicar um único tema. E o tema é a oposição que Neemias encontrou para reconstruir o muro. Então, o primeiro capítulo conta a história da reconstrução do muro. O segundo capítulo conta a história da audiência de Artaxerxes. O terceiro capítulo vai falar de novo da reconstrução do muro. O primeiro capítulo é a reação de Neemias quando ele é chamado para isso. E do capítulo 4 até o 6º, a ideia aqui é narrar a oposição. O capítulo 4, talvez o mais famoso de todo o livro de Neemias, vai contar a história de Tobias e Sambalate. Conhecidíssima essa história, né? Todo mundo já ouviu falar essa história em algum momento.
E a gente pode perceber que quando os inimigos externos do povo de Deus aparecem, eles aparecem sempre da mesma forma. Primeiro, ridicularizando, é isso que eles fazem, eles zombam, eles dizem, quem são vocês? Porventura vocês vão voltar a ser um povo grande como vocês eram? Vocês não são ninguém. Então, a primeira é a zombaria, a segunda é a ameaça de violência. E foi isso que aconteceu no capítulo de número 4 inteiro. Esses inimigos externos vieram zombando do povo de Deus e depois ameaçando de violência extrema. Neemias venceu esse desafio, primeiro dizendo, ora, vocês estão nos chamando de ninguém? Acertaram, nós não somos mesmo. Mas Deus é forte, não nós. O nosso Deus é poderoso. Nós somos meia dúzia de gente aqui. Então, quando eles foram ridicularizados, eles devolveram a segunda forma, né? Isso mesmo, nós não somos ninguém nessa história. Mas o nosso Deus sempre foi. E a segunda parte foi a luta armada, e aí Neemias nos dá uma lição de cristianismo verdadeiro, se for necessário pegar em armas, se preparar para a batalha, lutar pela vida dos mais fracos. E no capítulo de número 4, é essa história que é narrada. Mas a vitória dele, em específico, como é que Neemias venceu isso? Ele levou o assunto a Deus em oração e continuou o seu trabalho. Uma das coisas importantes da gente entender nessa história aqui é que não adianta a gente paralisar quando os inimigos se levantam. Isso é uma tolice. Se a gente para, eles venceram. E é sempre assim. Neemias não parou. Na verdade, ele armou os trabalhadores, ele colocou guardas, ele manteve o povo na cidade, ele fez sentinelas, ele trabalhou com muita estratégia e deu tudo certo. Os inimigos se frustraram, o trabalho avançou e o capítulo de número 5, o capítulo de número 4 termina com uma grande vitória. Uma grande vitória. Venceram cabalmente. De repente, surge esse capítulo de número 5 que a gente acabou de ler. E nesse capítulo de número 5 nós temos uma oposição inesperada. E ela é inesperada no contexto, mas na nossa história ela é muito real. E por que ela é muito real? Ora, porque o povo de Deus tem desafios externos, e esses são sempre os mais fáceis, e o povo de Deus tem desafios internos. E esses são sempre os mais difíceis. É mais fácil lutar com Tobias e Sambalate do que lutar com os nossos irmãos em Cristo dentro da igreja. E é isso que está acontecendo aqui. O capítulo de número 5 é um desafio que surge dentro da igreja. A conduta incorreta do povo de Deus fez com que Neemias tivesse um árduo trabalho de correção para fazer com que as coisas andassem. E se a gente trouxer isso para a nossa própria vida, não é assim que as coisas acontecem? Não é dessa forma. A gente está envolvido num trabalho importante da igreja, a gente está envolvido num trabalho de evangelismo, a gente está envolvido num trabalho comunitário, a gente está envolvido num trabalho pastoral, a gente está envolvido num trabalho de aconselhamento. De repente, vem um desafio interno. Começa uma murmuração, começa o grupo, de repente tem irmãos criticando o seu trabalho, dizendo que você está perdendo tempo, gastando dinheiro da igreja. De repente surgem pessoas dizendo que a igreja não foi feita para isso. Essa é a história do povo de Deus nos últimos 50 anos. E essa história do povo de Deus nos últimos 50 anos é vista aqui 500 anos antes de Cristo, para a gente arredondar as datas. A pior ameaça que o povo de Deus enfrenta é a ameaça interna. Os ataques mais bem-sucedidos à igreja vieram de dentro, não vieram de fora. Não foram os incrédulos, não foram os pagãos, não foram os alheios. E a gente consegue ver isso de forma muito clara. Jesus Cristo foi traído pelos seus patrícios. E dentre os 12, um deles o vendeu.
Então, qual foi o maior desafio de Jesus? Enfrentar os romanos? Não, imagina. Ele não teve problema com os romanos os 3 anos e meio de ministério dele. Não teve dificuldade com os romanos. Não teve dificuldade com os gregos. Com quem que Jesus teve dificuldade durante todo o ministério dele? Com os fariseus, com os judeus, com os saduceus, com os seus patrícios. Então nós vamos olhar para esse texto a partir dessa perspectiva. Quem são os maiores opositores ao trabalho cristão hoje? São os governos? Não, os governos têm o seu papel, é verdade. Mas o maior desafio surge ainda do seio da igreja. O maior desafio surge ainda do nosso meio. Quando eu preguei esse texto, e eu preguei esse texto já há 5 anos, está fazendo que eu preguei esse texto, 5 anos. E eu procurando na época, eu achei uma tirinha, aquelas tirinhas de jornal, sabe, do Calvin. Hoje em dia eu não sei nem se tem mais. E um dos personagens era o Pogo. E o Pogo dizia o seguinte: nós encontramos os verdadeiros inimigos. Ele dizia, enfim, encontramos os verdadeiros inimigos. Na outra tirinha dizia, somos nós. Nós somos os verdadeiros inimigos para o avanço do reino de Deus. Do capítulo 5, do versículo de número 1 ao 12, o que eles estavam fazendo? Eles estavam aproveitando a escassez de grana para usurpar os seus irmãos. Uma falta de dinheiro absurda. Quem tinha uma moeda, começa a emprestar a juros. Esse empréstimo a juros não é pago, então parte do seu terreno tem que virar meu. Mas precisa de mais dinheiro, porque a fome avançava de maneira muito rápida. Então ele emprestava um segundo dinheiro, já tinha tomado a terra como pagamento do empréstimo, empresta o segundo dinheiro. Já estavam tomando as filhas. E aqui na ordem daquele tempo, a mulher valia menos do que o homem, então as filhas já estavam sendo vendidas. Brevemente seriam os homens, brevemente seria a esposa. Diante do desafio de construir o muro, tem uma turma dentro de Israel ganhando dinheiro à vontade, ganhando dinheiro a rodo, aproveitando da humilhação, aproveitando da fome, começaram a emprestar com usura, começaram a emprestar com juros muito altos. E só para a gente entender, Deuteronômio é claro em dizer que se você empresta algum dinheiro para o seu irmão, no 7º ano, se ele não pagar, está abençoada a dívida. É a regra do povo de Deus no Antigo Testamento. Essa era a regra. Aqui, um grupo, provavelmente aqueles que tinham feito algum tipo de fortuna no exterior, aqueles que tinham feito algum tipo de bens, aqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia com alguma renda. E a gente não pode pensar que isso é bobagem, porque os judeus fazem dinheiro em qualquer lugar do mundo, até hoje. Se eles forem exilados para algum lugar, daqui a pouco eles montam um banco e estão ricos. Eles são assim. Então veio uma turma com grana da Babilônia e essa turma começa a fazer com que seus irmãos passam fome. Neemias vai implorar. O versículo de número 11 é muito bonito, porque ele tem uma espécie de uma oração, de um rogo, né, de uma prece. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, os seus filhos. Devolvam. Pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Devolvam. Devolvam também o 100º do dinheiro. Paguem um ágio em cima desse dinheiro. Devolvam o 100º do trigo, do vinho e do azeite. Tudo aquilo que vocês arrancaram dos seus irmãos, devolvam. E é interessante que, na maioria das vezes, não acontece isso dentro da igreja, na maioria das vezes vira uma confusão sem fim, mas aqui deu certo. Versículo de número 12. Então responderam, restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizem. Neemias vai chamar os sacerdotes, vai fazê-lo jurar e vai colocar sobre eles uma espécie de maldição. O versículo de número 13 é essa maldição.
Também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação disse: amém, amém e amém. Bom, interessante que ele expõe os erros dos irmãos, ele desafia os irmãos devolvem com juros tudo aquilo e é feito um juramento, é feito um pacto solene, é feito aqui um contrato no cartório, é feito aqui um documento de fé pública em que tudo vai se resolver. A pergunta que vem à mente é: como Neemias enfrentou o desafio interno? O desafio externo a gente já sabe, como ele venceu Tobias e Sanbalate. Como ele teve força para suportar o desafio interno. Como que ele lidou com a oposição de dentro. Como ele agiu ou quais foram as ações dele. E aqui eu vou elencar 8 aspectos que ele fez, que está no versículo de número 13 até o versículo de número 19. Primeira coisa que ele fez. Bom, Neemias não vai enfrentar os desafios internos do povo de Deus sem antes ter consultado ou ao menos ter um conhecimento prévio da Escritura. Olha comigo o versículo de número 7. Quando ele acusa os seus irmãos, do meio para o final dele, ele vai dizer: sois usurários. Sois usurários. Esses sois usurários aí na sua Bíbliazinha deve ter uma mençãozinha ao Antigo Testamento. Neemias está citando o livro de Êxodo aqui. Ele está dizendo que o que vocês estão fazendo é roubar os seus irmãos. O que vocês estão fazendo é arrancar dinheiro dos seus irmãos e a Bíblia proíbe isso que vocês estão fazendo. A Bíblia proíbe que vocês façam isso. E a proibição não é só em Êxodo, não. A proibição é em Êxodo, em Levítico e em Deuteronômio. O Pentateuco vai proibir esse tipo de empréstimo a juros, que arranca o couro daquele que pega o empréstimo, pelo menos em 3 partes do livro da lei. E não só vai impedir, como vai amaldiçoar quem fizer isso. Neemias vai enfrentar essa luta a partir das Escrituras. E é interessante que esse método de enfrentar os desafios a partir das Escrituras também veio na vida do próprio Senhor Jesus, porque ele sempre enfrentou os desafios internos e externos a partir das Escrituras. Ele enfrenta o diabo a partir das Escrituras, ele enfrenta os fariseus a partir das Escrituras. Neemias não vai descalço para a guerra. Versículo 8, ele diz: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses. A gente cumpriu a lei. Nós fomos lá e pagamos cada judeu escravo que a gente encontrou no meio do caminho, a gente foi resgatando um por um. Agora vocês estão fazendo isso também? Não pode. Voltem atrás, porque a Bíblia diz que isso não é permitido. Então, primeira coisa que ele fez, ele conhecia as Escrituras e aplicou a Escritura diante da situação. Segunda coisa que ele fez, versículo de número 13. E o versículo de número 13... ele tem essa maldição. Também sacudi o meu regaço, sacudi as minhas vestes e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. Bom, a gente pode olhar para esse texto e pensar que ele foi arrogante, que ele foi altivo, né? Deus vai amaldiçoar vocês. A gente olha esses pregadores de meia pataca aí, tem um famoso, né, na internet, que ele puxa a câmera e ele fala que nem um pato rouco, e ele fala: você que amaldiçoa o pastor fulano de tal, Deus vai mandar um câncer na sua garganta, não sei o quê, uma bobagem sem fim. Aqui não tem uma bobagem sem fim. Aqui tem uma intimidade tamanha com Deus que ele diz: viu, se vocês não cumprirem isso, meu Deus vai te cobrar. Ele não só conhecia as Escrituras, ele conhecia o Deus por trás das Escrituras. E aqui tem um abismo quase intransponível na nossa época. Porque tem gente que conhece muito de Deus e conhece pouco de Bíblia. Tem gente que conhece muito de Bíblia e pouco de Deus.
E aqui Neemias conhece tanto de Bíblia quanto de Deus. Ele conhece o texto, mas ele conhece o Senhor. E ele conhece tanto o Senhor, que ele consegue assimilar o caráter de Deus. E é por isso que ele sacode a roupa dele. Ele está tão próximo de Deus, ele tem um ministério tão perto de quem Deus é, que ele consegue sacudir as roupas e dizer, vai ser assim. Ele não é um teórico, ele é um pastor de verdade, alguém com intimidade, alguém que absorveu o caráter de Deus. A gente vê o mesmo tipo de ousadia com Paulo. Paulo vai chegar ao ponto de dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ora, a gente olha para essa frase e acha ela arrogante. Quem é o homem para fazer esse tipo de coisa? Ora, um homem que tem conhecimento de Deus e é íntimo dele pode dizer, sabe que Deus está tão longe de você? Passe a me imitar, por favor. Passe a ver o que eu faço e seguir os meus passos. A falta de exemplos práticos nos faz perdidos no nosso tempo. Você pode contar, se você for sortudo, bem-aventurado, você vai contar numa mão 5 exemplos de cristãos que você pode seguir. Pessoas que você caminha e sabe que eles têm cheiro de Cristo. Hoje em dia está raro. Se você conseguir 5, você é bem-aventurado. Neemias aqui é alguém íntimo. Em terceiro lugar, Neemias não era só um conhecedor das Escrituras e um conhecedor de Deus. Ele era um praticante da teologia dele. Olha o versículo 14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Aqui é fabuloso isso, porque tinha um imposto. Tinha um imposto ao governador. Tinha um imposto para custear o palácio, para custear o governo, para custear os súditos, para custear a máquina pública. No Brasil a gente sabe disso. Está chegando perto de 60% do que a gente ganha é o que a gente paga de imposto para custear a máquina pública. Desde sempre o mundo tem esse custeio e está tudo certo. O problema é quando é 60%, né? Esses dias eu disse que eu preferia viver na Idade Média. Na Idade Média, 4 dias eu trabalhava para mim, 3 dias para o dono da terra. Estava ótimo isso, né? 60 era meu, 40 era dele. Hoje em dia, 60 é dele, 40 é meu. Daqui a pouco vai ser 80 deles, 20 nosso. Que Deus nos livre disso. Se Deus quiser, que Deus nos livre disso. Mas aqui, Neemias abre mão disso. Ele não está só ensinando o que ele sabia. Ele está revelando o que ele era. E as pessoas seguem muito mais o que nós somos do que o que a gente diz. As pessoas veem muito mais os nossos atos do que ouvem os nossos discursos. Então ele era um sujeito que conhecia a Bíblia, ele era um sujeito que conhecia Deus, ele era um sujeito que aplicava esse conhecimento na vida, e ele não tinha o menor problema de ser um sujeito fora do aquário, um peixe fora do aquário. Olha o versículo de número 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhes tomaram o pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu não sou assim. Porém, eu não fiz assim. Porém, eu não agirei assim. É incrível isso, porque Neemias é o sujeito mais radical que pode existir. E o que é o radicalismo? O radicalismo não é você dar um tiro em alguém, não é você fazer a revolução. Ser radical é você dizer não para a cultura que oprime. Ele diz, não, não vou ser assim. Eu sou diferente. E daí que o governador recebe? Eu sei que ele recebe, sempre foi assim. Eu não vou receber.
alguns anos atrás, eu não sei nem onde foi parar esse político. Era um político no interior de Goiás que ele ia trabalhar de bicicleta, não sei se vocês lembram disso, um loirinho. Eu não vou usar o carro público, eu não vou usar. Mas prefeito, está aí para o senhor, eu não vou usar. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Eu não vou usar. O Lidório tem uma frasezinha, e eu gosto dessa frase, e é uma frase que Lidório trouxe nesses últimos anos, mas Neemias entendeu antes do Lidório ter nascido. O evangelho é supracultural, o evangelho é multicultural, o evangelho é intercultural, o evangelho é cultural, o evangelho é transcultural, mas a parte que Neemias entendeu é o evangelho é contracultural. O homem evangélico, ele nada contra a corrente. O homem evangélico, ele nada contra a cultura. Ele diz, não é porque todo mundo faz, eu faço também. Não vou fazer. Não vou fazer e acabou. Não vou fazer e basta. Não adianta tentar me impor o pensamento desse mundo. Eu não sou desse jeito. A gente vê essa espécie de contracultura em todo o Antigo Testamento. O que dizer de Daniel e seus amigos indo contra a cultura, não comendo a comida do rei? O que dizer de José e a sua exposição à mulher de Potifar? E ele vai contra a cultura. E na Bíblia também tem exemplos de pessoas que vão a favor da cultura. A rainha Esther, por exemplo, aceita dormir com o incircunciso e é banhada durante 1 ano nas iguarias do rei. Daniel, em contrapartida, não aceita nada do incircunciso e se separa. Bom, Deus vai usar a rainha Esther também, é claro, porque Deus é misericordioso. Mas aqui você tem um exemplo de quem nadou na cultura e deu certo e de quem é contracultural. Eu ainda prefiro os exemplos contraculturais. Eu ainda prefiro aquele que vai contra tudo e todos, ou aquilo que todo mundo está fazendo ou que todos estão praticando. Agora, é interessante, né? Por que ele era contracultural? Por que Neemias era contrário a essas coisas? Para ganhar links, para ganhar likes, para ganhar curtida, para ganhar visibilidade? Não. Ele era contra por causa do temor de Deus. Olha o versículo de número 15. Porém, eu assim não fiz. Por que, Neemias? Pergunta é, por que você não fez, Neemias? Todo mundo fez, você podia fazer, meu filho. Por que você não fez? Ele responde, por causa do temor de Deus. Uau! Não basta ter os motivos certos, mas não basta fazer o certo, mas também tem que ter os motivos certos. Fazer isso para ter like é nojento, né? A gente vê muito isso, né? O cara vai distribuir cesta básica para os pobres e é o certo distribuir cesta básica para os mendigos e ele leva uma equipe de fotografia junto com ele. Porque ele precisa mostrar que ele é contracultural, ele precisa mostrar que ele é diferente, ele precisa mostrar que ele é santo. Neemias não precisa mostrar nada. O temor do Senhor bastava. Ele temia o Senhor. O temor do Senhor foi a motivação vertical que rasgou o coração de Neemias. Foi aquilo que veio do alto. E ele tinha uma consciência de que vivia diante de Deus, mesmo que vivendo diante dos homens. Interessante isso. Ele tinha a consciência que a gente perdeu, que é que nós estamos diante do Senhor. Nós estamos expostos a Ele. A teologia vai chamar isso de corandeu. Neemias era um sujeito que vivia corandeu, diante da face de Deus. Em sexto lugar, Neemias sabia que ele estava em missão. E por isso, ele não podia se misturar com aquelas coisas. Olha o versículo de número 16. Antes, olha isso. É como se ele dissesse, por que eu não fiz isso? Por causa do temor de Deus. Mas antes dessa história, antes disso, eu preciso contar para vocês
em que eu estava engajado. Antes disso, também na obra desse muro, eu fiz reparação. E terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram para a obra. Ele está dizendo, eu dediquei o meu trabalho ao muro. Eu não dediquei o meu trabalho a adquirir terra. Eu não dediquei o meu trabalho a ficar rico. Eu não dediquei o meu trabalho aqui para arrancar o dinheiro dos meus irmãos. Eu tinha uma missão maior do que enriquecer. Eu tinha uma missão além de enriquecer. E eu exigi que os meus moços fizessem a mesma coisa. Exigi que todos os meus servos trabalhassem na mesma obra. Olha o que ele está dizendo. Bom, como é que ele resolve o problema da dificuldade dentro da igreja? Conhece a Bíblia, conhece Deus, pratica, é contracultural, então ele não se mistura com isso. E ele sabe qual missão que ele tem. Muitas vezes a gente perde as batalhas dentro da igreja porque a gente acha que essa guerra é a nossa guerra. Qual era a guerra de Neemias? A guerra de Neemias era edificar o reino de Deus mais uma vez na terra. Eles haviam voltado do cativeiro babilônico. Era voltar à adoração, era voltar ao culto, era voltar à santidade. Era isso. E olha como essa ideia de não se preocupar com as terras era uma coisa muito louca. Olha comigo de novo o versículo 1 até o versículo de número 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque haviam os que diziam, os que diziam é aqueles que estão se lamentando. Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, estamos com fome. Segundo lamento. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, edificamos para a gente comprar comida. Hipotecamos, vendemos ela, porque a gente precisava de comida. Versículo 4, terceiro lamento. Tomamos dinheiro emprestado com o governo e com os nossos irmãos. Último, no entanto, somos da mesma carne que os nossos irmãos. Os nossos filhos são tão bons como os deles. Eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas, e eles estão prestes a serem reduzidos à escravidão. A gente não tem como evitar esse empobrecimento. Os nossos campos, as nossas vinhas, tudo isso já foi comprado. Ora, Neemias, como governador, ele poderia comprar todas as terras. Ele tinha não só informação privilegiada, como ele tinha poder para isso. Mas ele não faz. Ele está preocupado com construir um muro, ele não está preocupado com adquirir hectares, hectares, hectares de terra para depois fazer plantação e vender a comida para os seus irmãos. Mas há um ponto aqui que é interessantíssimo. Neemias tinha algo que eu acho que a gente perdeu. Neemias tinha compaixão do seu povo. Olha comigo o versículo de número 17. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre agentes que estavam ao nosso redor, eram nossos hóspedes. Nem cobrar a estalagem ele cobrou. Agora, percebe como isso piora. Olha o versículo de número 18. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves. E de 10 em 10 dias eu dava uma festa e a gente tomava vinho. Nem por isso exigiu pão devido ao governador. E aí ele mostra a compaixão, último versículo, última partezinha. Porquanto a servidão desse povo era muito grande. Só tem uma explicação para isso. Ele tinha compaixão pelo povo. Ele não tinha só um relacionamento com Deus radical. Ele olhava para os seus irmãos e olhava para os seus irmãos como ovelhas sem pastor. Ele olhava para os seus irmãos com aquele olhar justo e abnegado.
Ele não podia esmagar o carvão que fumega, ele não podia triturar a cana quebrada, ele não podia fazer isso. Ele olha os seus irmãos de vida simples, ele olha os seus irmãos de vida modesta, ele olha para os seus irmãos pobres e ele se compadece deles. E o compadecimento aqui não é só a falta de cobrança, o compadecimento aqui é de vez em quando ter um vinhozinho. A gente às vezes tem umas tolices, né? E aqui, só para esclarecer um ponto, a gente vai lá e ajuda uma família com cesta básica. Mas a cesta básica não tem sabonete, não tem shampoo. Então a gente precisa completar isso. Mas na cesta básica não tem uma pizza de sexta-feira. E de vez em quando a gente precisa pedir uma pizza na pizzaria qualquer e mandar entregar. Porque isso é espetacular. Porque a pessoa precisa de um alívio e uma pizza de sexta-noite serve para ser um alívio. É isso que ele está fazendo. De 10 em 10 dias, o meu povo sofrido precisava tomar um pouco de vinho. E nem assim eu cobrei. Nem assim eu cobrei. É como se ele tivesse visto o choro em secreto das mulheres judias perdendo seus filhos. É como se ele tivesse visto o choro secreto dos homens judeus perdendo seu trabalho. É como se ele tivesse visto o choro secreto das ovelhas perdendo a sua lã em pleno inverno. Ele não era um canibal, ele não era um mercenário, ele era um homem de Deus. E é interessante quando a gente olha para isso, né? Porque Neemias é um exemplo claro de Cristo no Antigo Testamento. Podendo exercer todo direito sobre todo mundo, ele não faz. O governador das terras recuperadas podia exigir tudo, mas ele faz da casa dele uma grande sinagoga, um grande centro de cultura judaica. Ele faz da sua vida um livro aberto. Ele faz da sua vida um padrão de Cristo. E quando a gente olha para Neemias, a gente percebe isso. Neemias conhecia as Escrituras como Cristo conhecia. Neemias tinha intimidade com Deus como Cristo tinha. Neemias tinha um procedimento condizente com aquilo que ele acreditava, como Cristo. Cristo não falava uma coisa e fazia outra. Neemias era contracultural e não existe nada mais contracultural do que o Senhor Jesus entrando dentro do templo e chutando os cambistas. Neemias temia a Deus. Jesus também. Quantas vezes Jesus não foi procurar o calor do Pai no isolamento da oração? Neemias sabia que a missão era mais importante do que o bem-estar. E ele continua construindo o muro e pagando. Versículo de número 16, ele diz: eu fiz reparação, eu paguei, eu pus dinheiro do meu bolso nessa história. O reino era mais importante do que o próprio reino. Neemias não edificou o próprio reino na terra, ele veio edificar o reino de Deus. E por fim, Neemias tinha compaixão do povo santo. Jesus chora na entrada de Jerusalém por compaixão e amor. Interessante isso. O olhar de Jesus é um olhar daquele que não veio para ser servido, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas sobra um versículo, né? Sobra um versículo que eu acho que é um versículo que a gente perdeu também. Versículo de número 19. Neemias termina essa jornada de resolver o problema interno da igreja, dizendo: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a esse povo. Neemias entendeu uma das coisas mais extraordinárias e que às vezes a gente não entende, ou por causa da teologia reformada, da soberania de Deus, da predestinação, da depravação total, a gente perde isso em algum lugar. Neemias entendeu que não há uma pessoa, nunca existiu uma pessoa que deu tudo para Deus que não foi recompensado 1000 vezes mais. E é por isso que ele olha para Deus e fala: lembra-te de tudo que eu fiz para o Senhor.
É como o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele chega ao ponto mais baixo da sua humilhação. Mas ao terceiro dia ressuscitou, 40 dias depois subiu ao céu, está à destra de Deus Pai e voltará para julgar vivos e mortos. Ele voltará como? Como cavaleiro do cavalo branco. Ele voltará como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o looping existencial lá em Filipenses capítulo de número 2, e Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, termina com: e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra. Neemias entendia que quem trabalha para Deus sempre é recompensado. Quem faz aquilo que Deus manda sempre será bendito. E é isso. Então, para a gente sintetizar, quando surgirem os problemas na igreja, e aqui é interessante, né? Esse grupo que está aqui hoje é um grupo que lidera a igreja, que sempre liderou a igreja, é um grupo que está à frente de igreja. Não tem um de nós que não tenha trabalhado na frente de igreja. Quando os problemas da igreja surgirem, e eles vão surgir, porque eles sempre surgem, e são os piores, você deve se parecer o máximo possível com Jesus. Enfrente esses problemas a partir da Sagrada Escritura. Enfrente esse problema em oração, em intimidade com Deus. Não tenha um discurso e um procedimento. Seja reto e arque com o seu discurso e custe o que custar. Seja contracultural, sim, e se você perder tudo, glória a Deus, você está mais parecido com Jesus do que você pode imaginar. Tema a Deus e não aos homens. Eles podem matar o seu corpo, mas não condenar a sua alma. A missão é mais importante do que o mimimi. Às vezes os mimimizentos têm que ser deixados para trás, não tem o que fazer. Mas não passa por cima do povo de Deus, porque eles são ovelhas tolas. E Neemias tinha compaixão deles. E até no meio da guerra lhe dava um vinhozinho para os tolos. Para quem sabe, o homem de coração entristecido voltasse a sorrir. Quando os problemas surgirem na igreja, pega esse capítulo de número 5 e coloca em prática. Vai resolver? Não sei. Pelo menos você vai fazer o certo. E aí, Deus há de dar a paga que Ele sempre deu a seus filhos. Feito? Perguntas e depois oração. Perguntinhas. 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 Oi, Luana. Tudo bem, Luana? Você veio hoje, né, Luana? Bom te ver na igreja. Perguntas. Para que serve a esposa do pastor, Marcelo? Para fazer a primeira pergunta. E se ela não fizer a primeira pergunta, ninguém faz. Qual é a primeira pergunta, Luana? Alguma pergunta, meus irmãos? Eu acho que vale a pena a gente sempre ler 4 e 5 juntos, tá? Porque vem o desafio externo e vem o desafio interno. A gente deve sempre ler esses dois textos juntos. A gente lê só o 4. O capítulo 4 de Neemias é o grande capítulo de Neemias. Mas a gente deve ler o 4 e o 5. Eles só fazem sentido juntos. O 4 vem essa luta externa e a gente acha, bom, venceu a luta externa, construiu o muro, está tudo certo, a cidade agora prosperou. Nada. Enquanto o muro está sendo construído, tem gente ganhando dinheiro com o povo de Deus e fazendo pirâmide na casa do Senhor. É isso que eles estão fazendo aqui, estão fazendo esquema. A igreja é assim, meu Deus do céu. A gente está enfrentando uma luta danada, está enfrentando uma luta para legalizar o prédio, enfrentando uma luta para colocar a planta na prefeitura e não sei o quê, difícil, fiscal. Daqui a pouco começa um motim dentro da igreja, no louvor. Ai, misericórdia. Por que não fica quieto? Espera acabar uma guerra, começa outra. Não, começa junto. E aqui a ideia é que enquanto eles estão preocupados com Tobias e Sambalate, os usurpadores estão emprestando dinheiro a rodo. Os olhos estão na guerra do lado de fora e dentro as raposas estão comendo toda a plantação. Então vale a pena sempre ler esses dois juntos. Perguntas, uma só. Nada? Ficou claro assim? Ah, Marcelo, me ajuda.
Ô Marcelo, de forma muito direta, a gente deve ter compaixão até o momento que a gente percebe que a tolice não se transformou em mau-caratismo. Tem sempre um ponto. Tem gente que é tola. E o tolo não adianta você jogar uma dinamite na cabeça do tolo. Ele é tolo, ele não enxerga. É como um cego e você tentando explicar o pôr do sol para o cego. Ele não vê. Aí você vai dizer, viu, são 8 tons diferentes de rosa. Ele não sabe nem qual é o primeiro tom do rosa, quanto mais os 8. Então não adianta. Aí você tem que ter compaixão, você tem que ver que é tolo, que é bobo, que faz porque é apressado nos julgamentos, enxerga de um olho só, é manco de uma perna, só tem uma mão, é maneta. Então você percebe que ele tem deficiências. Mas quando você vê maldade, quando você vê intencionalidade por trás da tolice, a tolice a gente vê em Pedro. Mestre, se todos te abandonarem, eu não. Isso é um tolo. Judas foi lá no Sinédrio e organizou. Fez a venda por 30 moedas de prata. Então, o tolo, ele é até explosivo. Ele se põe na frente. Mas ele é tolo. O mau caráter arquiteta. E o mau caráter, ele precisa ser combatido. E só tem um jeito de combater o homem mau. É evitando que o homem mau faça maldade. Dentro da igreja ele precisa ser isolado. Precisa perder a influência. Quanto mais influência tiver, mais ele vai propagar a maldade. Então, isolar uma pessoa assim, quando é mau caráter, tudo bem. Quando é tolo, todo mundo percebe. Porque o tolo, ele é tolo com todo mundo. Ele não é tolo só com o pastor, sabe? Ele é tolo, ele é bobão. Ele faz uma coisa aqui, daqui a pouco alguém chuta ele lá, aí ele vai para outro canto, causa lá, e ele está sempre envolvido com alguma coisa. E a igreja tem um monte de tolo, né? Mas vamos supor que você esteja falando de compaixão de alguém que está com problemas financeiros, né? Aí não envolve tolice, aí não envolve mau caratismo, aí envolve circunstâncias. Eu acho que a gente pode e deve ajudar até o momento que a pessoa não precise mais. Lembrando que todo mundo se acostuma a receber e corre o risco da pessoa continuar naquele estado para sempre porque a igreja continua servindo. Então, utilizando a fala do ex-presidente norte-americano e da primeira-ministra inglesa, que plano social tem que ter porta de saída, não só porta de entrada. A pessoa entra, é ajudada e ela tem que sair. Quando é que a gente libera? Quando ela volta no primeiro estágio antes dela ter entrado nesse nível de pobreza. O que a igreja precisa fazer? A igreja precisa caminhar com ela para que ela saia desse estado. Porque se a gente só doar, daqui a pouco ela se acostuma e ela vai ficar sempre chorando e mendigando da igreja sem conseguir desenvolver seus dons e talentos. Então, no caso de problema financeiro, a gente deve custear até que ela saia, tomando sempre cuidado para ela não ficar viciada nisso. E fica. Ou se fica. Tem gente que sabendo fazer, deixa de fazer porque tem. Para que eu vou trabalhar? Eu tenho o Vale Gás, eu tenho a cesta básica da igreja. Eles de vez em quando até me mandam uma pizza. Então aí tem que tomar muito cuidado aí. Muito cuidado. Mais alguém? Nadinha? Feito? Então vamos orar. Senhor, nós estamos felizes com esse texto. Ele nos alegra o coração, porque ele nos mostra a vida como ela é. As dificuldades lá fora, as dificuldades aqui dentro, as bobagens que existem dentro da igreja, mas ela nos mostra como é importante um homem com o coração de Deus. E Neemias é esse homem nessa história aqui. Neemias é o protótipo de Cristo. Neemias é aquele que aponta para Cristo. Então, esse Neemias que conhece as Escrituras, que conhece a Deus, que rompe com a cultura da sua época, que não se deixa levar, que dá do próprio bolso, que cuida dos seus irmãos, que tem compaixão e que sabe que em Deus ele será recompensado.
Ele é um exemplo mais próximo de nós e é um exemplo a ser seguido, porque de fato ele seguiu o exemplo do Salvador da vida dele. Neemias nunca teve a oportunidade de ver Cristo como a gente vê Cristo no Novo Testamento. E mesmo sem ver o Senhor Jesus, ele se transformou num homem muito parecido. Se é possível um homem que não viu Jesus ser tão parecido com ele, é possível que o Senhor também faça isso com a gente. E aqui nós temos um grupo de homens e mulheres que lideram a igreja de alguma forma, que trabalharam para o reino de Deus de alguma forma, que enfrentaram os desafios externos e internos. E muita gente que enfrentou desafios internos e está machucado até hoje, porque é assim, os desafios internos eles doem muito mais. É preferível enfrentar 1000 demônios do que enfrentar um irmão. É lógico que é preferível enfrentar os 1000 demônios. Nos mostre que é possível sermos parecidos com Cristo até quando as coisas saírem do controle. E aqui tinha saído totalmente do controle. As meninas já estavam sendo vendidas como escravas. Não tem nível maior aqui, né? O nível maior era a escravidão total. Então, e o Senhor fez. Então, faça em nós. Permita com que cada um de nós seja idêntico a Cristo. Seja um exemplo de Cristo. E nos ajude a lidar com os problemas da igreja. Tanto com os tolos quanto os mau caráteres. Tanto com aqueles que passam por problemas financeiros temporários, como aqueles que estão acostumados a receber a esmola da igreja e permanecem na dependência eterna dela. Nos ajude. É isso que nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém.